Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrar no tema de hoje, gostaria de mais uma vez, humildemente, pedir para você se inscrever no meu canal, para você fazer o teu comentário, para você dar o teu like e que você compartilhe este material com outras pessoas, né? Para que a gente combata a cada dia o pensamento binário. Um dos objetivos deste canal é fazer esse combate ao pensamento binário, onde a pessoa cria inimizades mórbidas com outras pessoas. Simplesmente porque ela entrou num lado da política que precisa ter um inimigo para chamar de seu. Então, antes o cara era anti-Lula, agora ele é anti-Bolsonaro e antes ele... Eu conheço um que ele era Lula. Depois de um mês eu liguei para ele e já era Bolsonaro, roxo e anti-Lula. Quer dizer, esse pensamento binário, onde as pessoas de maneira irrefletida vão criando polaridades mórbidas. Não que eu ache que política não seja guerra. Política é, neste ponto eu sou marxista, política é sim guerra de classes. E se você, principalmente se você for uma pessoa não muito abastecida financeiramente, fica ligada. Porque os mais ricos estão em guerra cada dia mais para que nós não tenhamos serviços públicos, para que os recursos públicos sejam transferidos para os juros da dívida pública. E nesta pandemia, sobretudo no Brasil, está provado pelas estatísticas. Os mais pobres, enquanto mais pobre, foi ficando mais pobre. Enquanto mais rico, foi ficando mais rico. Então, os ricos estão brigando, estão em luta contra nós, contra os mais pobres. E os mais pobres se esqueceram disso e simplesmente pensam que saíram das lutas de classe. Mas os mais ricos não saíram. Fiquem bem atentos a isso. Sobretudo no Brasil. Ok? O tema de hoje é diferenças e trincheiras. E eu fiz este vídeo baseado nas últimas ações aí do Papa Francisco, dando continuidade a uma agenda que começou lá atrás, desde do início da década de 80, com João Paulo II, onde João Paulo II vem tentando estreitar relações entre pensamentos diferentes, entre posturas políticas e ideológicas diferentes, como, por exemplo, o Papa João Paulo II fez um grande movimento no sentido de aproximar cristãos e muçulmanos, sobretudo católicos e muçulmanos. Num movimento de muito empenho, porque católicos e muçulmanos são inimigos históricos. Já houve várias guerras por causa disso. As mais famosas foram as cruzadas, que começaram no ano 1095, quando os muçulmanos ocuparam a chamada Terra Santa e a comunidade católica se reuniu para lutar contra os muçulmanos em plena Terra Santa. E isso vem ocorrendo com os anos, e até hoje. Tem lugares onde cristãos e muçulmanos são inimigos. Por exemplo, na Síria, há inimizades históricas até hoje. Há combates ideológicos ferrenhos entre muçulmanos e cristãos. Tudo bem que lá é mais uma questão assim, política. Você às vezes nasce numa localidade muçulmana, você é muçulmano, você nasce numa outra localidade cristã, você é cristão e as pessoas entram em confronto até hoje. Então, o Papa João Paulo II foi o primeiro a visitar um templo muçulmano. Só para você ter uma ideia do que isso significa, isso seria mais ou menos
como o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e visitar um terreiro de candomblé. Aí ele vai lá, visita o terreiro, cumprimenta a mãe de santo ou o pai de santo, vê o Exu Caveira descer, baixar no corpo de alguém, e de repente aquilo se espalha pelas redes sociais, da imprensa, no WhatsApp, no Facebook. Com certeza o pastor Silas Malafaia não seria perdoado pela comunidade cristã mais tradicional, sobretudo pelos evangélicos e ainda mais pelos neopentecostais. Porque não é admissível que um crente vai na macumba. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Eu fui de 7 igrejas evangélicas, me formei em teologia, pensando que a minha vocação era ser pastor, mas pulei fora, não é a minha. Então, é assim que as coisas funcionam. E eu tenho pensado nisso que o Papa Francisco fez. Porque o que o Papa Francisco fez, procurando agora ser mais tolerante com as comunidades LGBTs, né? Dizendo, ele já vem nesse movimento há algum tempo, quando ele esteve no Brasil, ele falou: quem sou eu para julgar os homossexuais? Foi o primeiro Papa a usar a palavra gays, procurando fazer essa inclusão. Ele está procurando fazer esta inclusão social, ele está querendo estreitar os laços de tolerância entre cristãos, inclusive cristãos católicos e os gays, os cristãos mais tradicionais, os católicos e os gays. Ele está nessa empreitada. Aliás, ele foi colocado como Papa exatamente para desfazer um pouco a carranca antipática do Papa anterior, que era muito ortodoxo. Então ele chegou com esse perfil. Mas, por mais bem intencionado que o Papa esteja, eu fico pensando em uma coisa que Hannah Arendt falou, chamada imprevisibilidade das ações. Quando nós realizamos uma ação política no mundo, nós realizamos essas ações políticas entre os homens, entre mulheres, entre as pessoas. E quando nós fazemos uma coisa entre as pessoas, e essa ação é política, os resultados desta ação, por mais bem intencionado que nós estejamos, ela pode ser interpretada, as nossas ações podem ser interpretadas de outras maneiras pelas pessoas que as observam. Então, por exemplo, Jesus Cristo, a figura ética mais respeitada do Ocidente. Jesus Cristo vem, fala em nome do amor, e quem poderia imaginar que Jesus Cristo, ao falar em nome do amor, geraria tantas guerras em nome dele, também em nome do amor, também em nome de Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa faz uma atitude, tem uma atitude política, a ação política dela é feita entre os homens e sofre interferência. E o que o Papa fez, por mais bem intencionado que ele seja, por mais bem intencionado que ele esteja, se a gente não se cuidar, se a gente não for previdenciário o suficiente, nós vamos gerar novas trincheiras de intolerância, talvez até maiores. Porque se eu conheço os evangélicos, fui de 7 igrejas evangélicas, fiz seminário, se eu conheço, está muito longe dos evangélicos, dos cristãos mais tradicionais, sobretudo os neopentecostais, de entenderem que Jesus não considera a homossexualidade pecado. Alguns acham que os homossexuais
vão para o inferno. Está muito longe do Jesus do cristianismo tradicional se tornar um Jesus vestido com as roupas do arco-íris. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos simplesmente transformar essas pessoas em gente atrasada, em gente caipira. É assim? Ou nós vamos ter que criar novos laços de tolerância entre essas diferenças. Porque o problema está colocado, o problema não é tão simples assim como parece de simplesmente você tolerar. Você toca em questões que são muito ricas, que são questões muito ricas para algumas pessoas, e eu já estive, convivo até hoje, porque a minha família, quem não é evangélico, é simpatizante. E os pastores já estão bastante atentos para com isso. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Uma família homoafetiva chega na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia. De repente, chegam lá as mães, ou os pais, ou o casal homoafetivo, e diz assim: nós queremos fazer parte desta igreja. Aí os irmãos botam a mão as irmãs, um olha para o outro. Sangue de Jesus tem poder. Como é que pode um casal gay vir aqui com os filhos querendo fazer parte da nossa igreja? Como pode? Aí eles vão até o pastor os leva ao gabinete pastoral. E lá na clínica, o pastor diz: irmãos, vocês podem... Amigos, né? Irmão já... Primo. Irmão não, primos. Vocês podem frequentar. Mas fazer parte da igreja não, porque a nossa igreja tem um estatuto, tem uma disciplina. Aí a família sai da igreja injuriada, vai à polícia, ou depois vai aos órgãos competentes e diz que foi discriminada na igreja, porque o pastor disse para eles que eles não podem fazer parte da igreja, que as crianças não podem cantar no grupo das crianças, que eles não podem participar do coral, que eles nunca poderão pregar na igreja sendo gays e tal. Este é um precedente que talvez não esteja acontecendo nos tribunais agora, mas com certeza os líderes religiosos já estão pensando em como resolver este precedente. Que vai chegar neste lugar, não sou profeta, mas sou filósofo. Eu estou pensando. E isso pode gerar novas fronteiras, novas trincheiras, ao invés de gerar aproximação. Porque na Constituição brasileira, por mais que ser cristão e ser homossexual, ou ser da comunidade LGBT, sejam coisas diferentes, você sabia que na Constituição ser gay e ser cristão é a mesma coisa? Como assim, me perguntaria você? Porque na Constituição brasileira não tem Deus, não tem diabo, não tem inferno. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela fala que ninguém será, isso é cláusula pétrea, isso não pode ser mudado, ninguém será discriminado por questões religiosas e ninguém será discriminado por causa de questões sexuais. Também fala isso. Então nós estamos aí diante de uma aporia.
Por um lado, temos o direito de culto que uma igreja tem de cultuar o seu Deus da maneira como aquela igreja entende. Então, se aquele Deus, se a concepção de Deus daquela comunidade evangélica ou comunidade cristã entende que ser homossexual é pecado, que Deus não gosta, que vão para o inferno, isso não deixa de ser um culto, porque culto não é só ir a um local de culto, orar, rezar, cantar. Culto vem culto e cultura vem da mesma raiz latina. E liberdade de culto é liberdade de pensar um conceito a respeito de Deus, a respeito do seu Deus. E o Deus das comunidades cristãs mais tradicionais é um Deus que entende que ser homossexual é pecado. Ou não é certo, ou é imoral. Isso não é liberdade de culto? Isso não é liberdade de expressão? Sim. Mas, por outro lado, tem, no artigo 5º, uma cláusula que diz, no mesmo artigo, que ninguém será discriminado por ter uma inclinação sexual. Então, se essa pessoa chega numa igreja e diz que todos os que chegam ali de maneira normal são recebidos e podem se tornar membros e podem participar da igreja, ela vai dizer, então eu fui discriminado. Então eu fui discriminada. Como resolver este problema? Estamos diante daquilo que a filosofia chama de aporia. Aporia é uma palavra grega que significa não poros, ou seja, não saída. A princípio, não há saída para esta situação. E quando não há saída para uma divergência, isso gera aproximação ou isso gera outras trincheiras? Isso gera outras e novas trincheiras. E nós vamos ter que saber lidar com isso. É um precedente. São precedentes jurídicos que podem aparecer no cenário. Com certeza, a pastorada está com tremedeira até na ponta do cajado. Porque isso que o Papa está fazendo, tentando a aproximação, por mais que ele esteja bem intencionado. Mas é como eu disse, é como disse Hannah Arendt. Quando uma ação política é realizada, ela é realizada entre os homens. Ela sofre interferência de outros homens. E ela pode se encaminhar para distúrbios sociais, ou conflitos sociais, ou trincheiras sociais inimagináveis. E, repito, eu fui evangélico. Repito, eu sou formado em teologia. E o seminário que eu fiz era aquele seminário assembleiano, bem tradicional. E afirmo, nós estamos diante de uma aporia. Talvez ninguém tenha colocado uma igreja na justiça por isso. Mas eu gostaria de afirmar que este precedente, se ele não foi colocado ainda nos tribunais, ele já está dado como possibilidade. Então, por mais bem intencionado que o Papa esteve, com certeza está, nesta situação, eu gostaria de afirmar
que nós estamos diante de uma aporia histórica. Ok, galera? Vocês são do coração.